Graça e paz, queridos irmãos. Hoje é o sexto dia do nosso jejum, 21 dias na presença do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é: o amor é mais importante do que o conhecimento. Se você olhar para a sua Bíblia, verá que bem no meio, antes do Cântico dos Cânticos, está o livro de Eclesiastes. O que é Eclesiastes? Quando se trata dos livros da Bíblia, Deus coloca a chave do livro na porta. A chave da casa está na entrada principal. Ele não esconde a chave debaixo de um vaso. Deus coloca a chave de cada livro da Bíblia na porta de entrada. Por exemplo, qual que é o tema de Eclesiastes? Eclesiastes explica que qualquer coisa nesse mundo sem Jesus é vaidade das vaidades. Assim como o próximo livro é chamado de Cântico dos Cânticos, porque é tudo sobre o amor de Jesus. O livro de Eclesiastes nos conta que Salomão teve todo o prazer, toda a diversão, todos os tipos de realização. Ele satisfez todos os seus desejos. Na verdade, a Bíblia registra que ele disse: "De tudo o que meus olhos desejaram, nada recusei." Como rei, ele estava em posição de fazer tudo. Depois que ele tentou de tudo, agricultura, música, mulheres, vinho, todos os tipos de coisas, então a Bíblia nos diz que ele chegou a esta conclusão: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Portanto, o tema de Eclesiastes é este: o mundo e todos os seus prazeres são pequenos demais para o seu coração. Você foi criado para coisas maiores. No Cântico dos Cânticos, o próximo livro, esse é o tema: o nosso Senhor Jesus, o amado, é grande demais para o nosso coração. Quando vamos ao Cântico dos Cânticos, vemos o Senhor e nos perguntamos se é possível expressar a sua beleza. Então, em Eclesiastes, Deus colocou a chave desse livro bem na porta, na entrada, pois começa com essas palavras do escritor no verso 2, vaidade de vaidades. Dessa forma, todo o livro é sobre vaidade. É sempre inspirado pelo Espírito, mas aqui ele está falando a todo homem que já fantasiou em se tornar um rei como Salomão. Se eu pudesse ter toda a música que eu quiser, ter todo o tempo que eu quiser, sem ter que trabalhar, provar todos os prazeres, praticar todos os esportes que eu quiser, ter todas as mulheres que eu quiser, acho que eu seria feliz. Obviamente, você não diz essas coisas à sua esposa, mas fantasia sobre elas. Talvez quando está sentado no banheiro sem fazer nada. Assim, a Bíblia diz a tal homem que tem esses tipos de pensamentos: você não precisa ter todas essas coisas. Houve um homem que já fez isso e chegou a essa conclusão: vaidade de vaidades, tudo é correr atrás do vento. Por quê? Porque o mundo inteiro é muito pequeno para o seu coração. Mesmo em Gênesis, Deus colocou a chave na entrada. Onde está a chave de Gênesis? Nas duas primeiras palavras. No princípio, Gênesis é um livro que fala dos começos, é o livro das origens. O que dizer, por exemplo, do livro de Mateus? É o livro que fala da geração do rei. Por isso começa com uma genealogia para provar que ele é filho de Abraão e filho de Davi. Lucas começa dizendo nos primeiros versículos: havia um sacerdote chamado Zacarias. Por quê? Porque todo o livro de Lucas gira em torno da figura de Jesus como um sacerdote que toma a mão do homem que é pecador e a mão do Deus Santo e os reúne nele. Por isso esse livro termina com uma bênção. É o único livro entre os 4 evangelhos que termina com a ascensão e bênção de Jesus. Esta é a atitude, a posição do sacerdote que abençoa. O livro de Apocalipse não é sobre o anticristo, o falso profeta ou o dragão. Mesmo que esses temas sejam abordados no último livro da Bíblia, a chave da porta da entrada nos diz que Apocalipse trata da revelação de Jesus Cristo. Portanto, não tenha medo desse livro. Quando falamos de Jesus, os outros querem vê-lo. No capítulo 5 de Cantares, do verso 10 ao 16, a noiva faz uma descrição do seu amado. Depois de descrevê-lo, o que acontece? De repente, aqueles que a questionaram lhe dizem: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o seu amado? E o buscaremos contigo. Agora elas também o querem. Por quê?
porque a noiva testificou dele. Isso tocou o coração delas, despertando uma paixão por ele. O incrível é que ela nem estava falando com o Senhor. Ela estava procurando por ele. Por causa do frio buscamos calor. Ela estava procurando por ele e encontrou essas mulheres que lhe perguntaram: quem é o seu amado? Porque ele é mais especial do que outros amados. Então ela começou a falar sobre a sua beleza e glória. E isso reacendeu o seu próprio fogo e também acendeu um fogo no coração daqueles que a ouviam. Às vezes você sente que perdeu a presença do Senhor. Não se esqueça de que Ele não o abandona. Mas se você sente que a sua presença não é mais a mesma, comece a procurar alguém e comece a falar sobre a beleza do Senhor. Fale sobre Ele com alguém, cante sobre Ele, fale sobre Ele e de repente você perceberá a sua presença. Cantares 6:2 diz: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Agora você sabe onde ele está. Ela estava procurando por ele, simplesmente falando sobre ele, mas agora ela sabe onde ele está. Tudo isso só falando sobre ele. Você não precisa ter todo o conhecimento da Bíblia quando conversar. Apenas fale sobre ele. Fale sobre o quanto ele ama você. Fale sobre sua própria experiência. Ninguém pode discutir sobre sua experiência. Agora ela até sabe onde ele está. Ele está pastoreando no jardim, alimentando suas ovelhas. E também diz que ele cuida do rebanho e colhe os lírios. Você sabe o que representam os lírios? Em Mateus 6:28, Jesus diz que eles não trabalham, nem se preocupam, mas seu Pai Celestial os veste. Quanto mais ele nos vestirá, melhor do que os lírios. Na verdade, nós somos os lírios. Então, ele está sempre colhendo lírios, cuidando do seu rebanho. Seja qual for o aspecto de Jesus que você vê, eleve-o através do louvor e compartilhando com outras pessoas, fale sobre Jesus. É assim que você o exalta. No Cântico dos Cânticos, vemos que quando o amado fala com a noiva, ele é muito direto, declara suas belezas diretamente a ela. Entretanto, quando a noiva fala do amado, que é o nosso Senhor Jesus, repare que ela fala da beleza dele e suas características para outra pessoa, e então ela aparece em cena. Deus planejou isso para que quando falarmos sobre Jesus, quando compartilharmos coisas sobre Jesus com alguém e ele entrar em cena, possamos sentir a sua presença manifesta e nos sentir amados. Sei que ele sempre nos ama, mas às vezes é bom sentir o seu amor quando falamos sobre ele. Quanto mais você fala sobre ele, mais sente o frescor da sua presença com você. O amor é maior do que o conhecimento. Precisamos conhecer o Senhor vendo a beleza do seu caráter e da sua glória. No entanto, mais importante do que o conhecimento é o amor pelo Senhor. O conhecimento bíblico é bom, mas o coração apaixonado é melhor. E esse amor vem quando conhecemos o amor dele por nós. Os fariseus conheciam bem a Bíblia. Eles sabiam de cor quase todo o Velho Testamento, mas não conheciam o autor. Maria Madalena, mulher de quem o Senhor expulsou 7 demônios, é um exemplo disso. Todos os discípulos haviam ido até o túmulo, olhado para ele e partido. Mas Maria Madalena permaneceu ali chorando. O Senhor ressuscitado se aproximou dela e perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Maria teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver o Senhor ressuscitado. Ela não tinha muito conhecimento. O Senhor havia dito muitas vezes que deveria morrer e ressuscitar ao 3º dia, mas ela não sabia nada sobre isso. Não tinha muito conhecimento, mas tinha um amor tremendo. Não é encantador ver a doçura do Senhor? Ele havia vencido a morte, pagado pelos pecados, derrotado Satanás, destruído a maldição, cumprido a lei, exaltado o Pai e recebido toda a autoridade no céu e na terra, mas mesmo assim parou por causa de um discípulo que estava chorando. Aleluia, isso é muito poderoso. Coroado com muitas coroas. A primeira vez que a expressão Filho do Homem aparece em referência ao Messias é no livro de Daniel. O profeta teve uma visão em Daniel 7,
onde ele viu alguém como um filho de homem vir ao ancião de dias. Os dois são o filho e o pai, para receber o reino. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, está escrito: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é a primeira vez nos Evangelhos em que a denominação Filho do Homem aparece em referência ao Messias. Isso significa que um dia ele governará toda a terra. Mas ele não é um tirano, seu coração é bom além da medida. Ele governará e defenderá os pobres, erguerá os abatidos. Onde ele reina, nenhuma doença pode reinar, nenhum demônio pode reinar. Estamos esperando por tudo isso. A expressão Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça significa que quando Jesus estava aqui, ele sempre trabalhava para alguma coisa. Purificava, curava, abria os olhos dos cegos, abençoava, multiplicava pães, tranquilizava, encorajava, restaurava, ressuscitava. Ele sempre fez essas coisas. Onde quer que ele fosse, as pessoas o seguiam, mas ele sempre as amou. Ele era um servo incansável, por isso disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Finalmente, a última vez que o Filho do Homem aparece é em Apocalipse 14, verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Essa é a última vez que aparece a denominação Filho do Homem. E agora ele tem uma coroa, não somente uma. Em Apocalipse 19, 12, vemos que ele não tem apenas uma coroa, mas em sua cabeça havia muitos diademas. Um dia você o verá coroado com muitos diademas que ele nunca recebeu quando veio pela primeira vez. Na verdade, ele foi rejeitado pelos seus. E nós o veremos coroado com muitos diademas. Seu diadema moral, o diadema de glória, o diadema da glória ministerial, o diadema da glória do seu serviço e todos os diademas, coroas e glórias que podem ser mencionados, porque todas essas coisas são para ele. Certa vez, os homens colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. A Bíblia diz que depois que colocaram a coroa de espinhos sobre ele e havia sangue por toda parte, eles pegaram uma cana e bateram em sua cabeça repetidamente. E continuaram batendo na cabeça dele. Imagine, ele tinha uma coroa de espinhos e batiam em sua cabeça o tempo todo. Havia sangue por toda parte. Meu amado é alvo e vermelho. Ele não precisava descer entre nós, mas graças a Deus ele não é só branco, é também vermelho para nos salvar. Quando o Senhor estava na cruz, eles os acusaram dizendo: ele salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Eles estavam certos, porque para salvar os outros, ele não poderia salvar a si mesmo. Ele teve que pagar e então se tornou vermelho. Aquele rei que usava a coroa de espinhos e derramava sangue por toda parte, é o mesmo rei coroado com muitas coroas. Aleluia! Que o Espírito de Deus nos abra os olhos do nosso coração, nos dê entendimento espiritual para compreender essa mensagem hoje, em nome de Jesus. Amém.